Considere as curvas de solubilidade de sais inorgânicos mostradas na figura. A respeito de alguns destes sais, são feitas as seguintes afirmações, que é um total de 4, né? E aí a gente quer saber o que está certo aí dessas 4 afirmações. Bom, então aqui a gente está trabalhando com o assunto, né, de coeficiente de solubilidade. A gente tem aqui o gráfico para a gente poder se basear e, sem muita enrolação, vamos aqui para a afirmação de número 1. Ó, o texto diz que se a gente dissolver 130 gramas de nitrato de potássio em 200 gramas de água na temperatura de 40 graus Celsius, a gente vai obter uma solução saturada com um depósito, né, no caso corpo de fundo, de 70 gramas desta substância que não será dissolvida. Bom, então para a gente poder analisar a afirmação de número 1, a primeira coisa que a gente vai fazer é analisar a temperatura. Por quê? Porque a temperatura ela vai me dizer qual é o parâmetro, né, da solubilidade do sal em uma determinada quantidade de água, né, no caso aqui 100 gramas. Então na temperatura de 40 graus Celsius, procurando aqui o nitrato de potássio, observe que está aqui, a gente tem aproximadamente aqui, né, 60, eu vou colocar aqui o valor de 60 gramas de nitrato de potássio que eu consigo dissolver se eu tiver uma quantidade de 100 gramas de água, tá? Então a parada toda é o seguinte, aqui a gente está trabalhando com uma massa de água, no caso de 200 gramas, né? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui nessa regrinha de 3, que você que está vendo o vídeo naturalmente já está vendo que daria para meio que fazer de cabeça aqui, né? Mas eu tô colocando, né, por uma finalidade didática, né? Às vezes tem alguém que tem um pouco de dificuldade de matemática e tal, então já coloco aqui para poder facilitar, né? Então essa regra de 3 aqui, o que ela vai me dizer? Ela vai me dizer, ó, que eu posso simplificar a proporção de 1 para 2, né? Então eu tenho que o máximo que eu consigo dissolver em 200 gramas de água seria um valor aproximado de 120 gramas de nitrato de potássio, tá? Então isso daqui seria justamente o máximo que eu consigo dissolver. Mas que fique bem claro, galera, lembrando que todo esse cálculo foi feito tendo como base a temperatura de 40 graus Celsius e a informação presente lá no gráfico, né? Então o máximo que eu consigo dissolver é 120 gramas se eu tenho uma quantidade de 200 gramas de água. O ponto é, a questão disse que eu tenho 130 gramas do soluto. Então, desses 130 gramas, o que eu teria? 120 iria dissolver e 10 gramas não. O lance é que a afirmação de número 1 fala que o depósito desse soluto aqui seria de 70 gramas, o que está errado. Na real, seria de 10 gramas para essa situação aqui proposta, tá? Então, a afirmação de número 1 fica evidente que está errada. Ela só estaria certo se eu tivesse o quê? Aqui, na informação de depósito, se a gente coloca 10 gramas da substância que não será dissolvida, tá? Então, a gente pode eliminar aí a letra A, que diz que a 1 está certa, pode eliminar a letra B e fica entre C, D e E. Bom, então agora a gente vai para a afirmação de número 2, que se dissolvermos 20 gramas de sulfato de sério 3 em 300 gramas de água na temperatura de 10 graus Celsius e posteriormente aquecermos esta solução a 90 graus Celsius, haverá gradativa precipitação da substância. Bom, galera, a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui, no caso, é analisar na temperatura de 10 graus Celsius, tá? E aí, na temperatura de 10 graus Celsius, esse sulfato de sério 3, ó, vamos procurar aqui, ó, tá aproximadamente, né, aqui no ponto, tá aproximadamente 10 gramas que eu consigo dissolver desse soluto em 100 gramas de água, né? Então, se, no caso, eu tenho 300 gramas de água, eu conseguiria dissolver aproximadamente 30 gramas, né? Vamos colocar assim, né? Já que o referencial é 100 gramas de água, então aqui bateria aproximadamente 10 gramas desse sal, né? Então, 300 gramas de água, daria para colocar mais ou menos 30. Como eu tô colocando 20 gramas, eu ia estabelecer uma solução insaturada, né? Teria lá o seu padrão homogêneo, né? Como toda solução. Só que o lance é que depois que você dissolveu os 20 gramas, aquela solução estabelecida, você vai reduzir para a temperatura de 90 graus Celsius, sacou? Então, lá na temperatura de 90 graus Celsius, a solubilidade, ela reduziu, né? Então, tá botando aqui, ó, tá bem aqui abaixo aqui. Eu vou colocar aproximadamente 2,5, tá, gente? Não dá para saber exatamente o valor, mas eu tô colocando basicamente 2,5 gramas do soluto em 100 gramas de água nessa temperatura. Então, como eu tô trabalhando com 300 gramas de água, né? Então, eu poderia colocar no máximo, né? Dissolver no máximo 7,5 gramas desse sal. Ou seja, o triplo, né? Eu teria 2,5 por 100 gramas de água. Como eu tenho 300 gramas de água, vai ser 7,5 gramas, né? Que é o triplo ali. Então, se eu coloco 20 gramas, eu vou precipitar esse soluto, que até então estava todo lá dissolvido. Então, quando a afirmação de número 2 diz que haverá gradativa precipitação, está certíssimo. Nesse caso, a gente teria um valor aproximado de 12,5 gramas que vai se precipitando gradativamente, tá? Bom, então a gente já pode concluir que a 2 está certa. Então eu posso eliminar a letra D, né, que não coloca a 2 como
como certo, eu posso eliminar a letra E também, e aí eu já chego na letra C como alternativa correta. Mas o vídeo não acaba aqui. Vamos ver o que está rolando na 3 e na 4 e por que elas estão erradas, né? Então vamos lá, olha. Na 3 é mencionado que a menor quantidade de água que é necessária para dissolver completamente 140 gramas de dicromato de potássio a 90 graus Celsius é aproximadamente 150 gramas. Bom, então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai é na temperatura, 90 graus Celsius está aqui. E o dicromato, né, a curva dele está aparecendo aqui, então eu conseguiria dissolver no máximo aqui, ó. Eu vou aproximar, eu vou botar mais ou menos aqui 66, né? Vamos botar aqui, aproximar para 66 gramas, tá? Então, no caso do dicromato de potássio, eu conseguiria dissolver 66 gramas no máximo a cada 100 gramas de água, tá? E aí, a afirmação de número 3 tá falando, né, da quantidade de solvente de 150 gramas. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui nessa regra de 3 aqui, ó, 150 gramas de água e vou ver qual é o máximo que eu conseguiria dissolver para essa quantidade de soluto, sacou? Então, eu vou colocar aqui e ver qual é o máximo que eu poderia colocar. Bom, então aqui eu posso simplificar, né? Aqui eu tenho a proporção de 1 para 1,5 e aí multiplicando o cruzado, a gente teria um valor de x igual a 99 gramas do soluto, que seria o máximo, tá, pessoal? E aí o que eu quero que vocês entendam? A gente está pensando aqui em valor aproximado. Se eu colocasse aqui, por exemplo, 67, 68, alguma coisa do gênero, ou ainda que se eu coloco 70, o valor da minha resposta, né? 70 não tem como colocar, né? Aqui fica evidente que está abaixo aqui de 70. Mas se você coloca 66, 67, 68, o valor que você vai chegar está bem distante dos 140 gramas. Então, você tem meio que uma margem de segurança para poder raciocinar que para você dissolver 140 gramas do soluto, você ia precisar de bem mais que 150 gramas, tá? Então, assim, o caminho que eu fiz para poder chegar nessa conclusão foi um dos caminhos possíveis. Eu poderia fazer a mesma resolução através de outro caminho, que seria assim, ó. Vou apagar aqui para poder ter mais espaço. Eu poderia virar e falar assim, olha, já que eu tenho mais ou menos 66 gramas desse meu soluto, no máximo, no caso, naquela temperatura, tá? Não se esqueçam que a temperatura é o referencial aqui. Então, 66 gramas de soluto no máximo em 100 gramas de água. Como a questão está falando de 140 gramas do soluto, qual é a massa que eu ia precisar de água? Eu também poderia fazer a conta por esse caminho aqui, achando a quantidade de água que eu precisaria para 140 gramas. Se a gente faz essa regra de 3, a gente ia chegar a um valor aproximado de 212 gramas de água que eu ia precisar, sacou? Então, estou demonstrando para vocês aqui dois caminhos para a gente avaliar a 3 e, naturalmente, identificar o porquê dela estar errada, tá? E aí a 4 diz que o nitrato de sódio é a substância mais solúvel na temperatura de 30 graus Celsius. Cara, fica bem evidente aqui que na temperatura de 30 graus Celsius, a substância que vai ser mais solúvel é o cloreto de cálcio, ó. Tá vendo que ela nem aparece aqui? Ela tá lá no alto lá. Então, no caso, não seria o nitrato de sódio, mas sim o cloreto de cálcio, tá? Então, isso faz com que a 4 está errada. Bom, então essa é a resolução na avaliação do professor. Essa daqui é uma questão que eu avalio, né, dentro do contexto do ITA, como uma questão extremamente fácil, onde a maioria dos candidatos não errou essa questão. E aí, a única dica que eu tenho que falar para você que está acompanhando o vídeo é assim: se você está concordando comigo que é uma questão relativamente fácil e tal, né, tem lá as suas estratégias para você poder resolver, que eu não quero comentar aqui nesse vídeo estratégia, mas na minha avaliação aqui, a 4 é a primeira que a gente já faz a análise logo para ver se está certo ou está errada. Eu falei que eu não ia comentar, eu já estou comentando, né? Mas na avaliação do professor, dentre as 4 afirmações, a mais fácil de iniciar é a 4, né? Então, você já vendo que a 4 está errada, você já poderia eliminar a letra D, você já poderia eliminar a letra A, entendeu? E aí você ia, depois vendo as outras análises ali, tem muitas aqui que dá para você fazer de cabeça e tal, com uma segurança tranquilamente, mas o que eu digo para você, assim, que é a ideia para fechar o vídeo, é que, muito embora essa questão é uma questão relativamente tranquila, talvez no contexto de prova, né, essa questão aqui é a número 70, no contexto de prova às vezes fica meio complicado, porque você já tá com a mente meio cansada e tal, e tem a questão de tempo, né, enfim, tem as outras matérias e tal, às vezes você acaba cometendo algum erro aqui de bobeira, tá? Então é isso, galera, a gente tem aqui a letra C como alternativa correta para essa questão.